há 15 dias atrás, eu fiquei sabendo, por um exame de rotina, eu descobri que tinha 5 pequeninas pedras na vesícula. Pequeninas. Que mal faz, né? Eu convivi até que ela chegue a ser grande e cause transtorno, mas o médico disse que não. O médico disse assim: olha, as pequeninas são as piores. Cuidado, você pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter aquilo outro, uma hora para outra. Aí fui consultar uma segunda opinião que disse a mesma coisa. Então, naquele mesmo dia, eu decidi operar. No dia seguinte, já estava fazendo os exames de sangue e imediatamente, o mais rápido possível, aconteceu a cirurgia. Graças a Deus estou bem hoje, bem recuperado, não sinto nada. Estou pensando em jogar amanhã futebol. Bom, não sei se está na hora, mas a vontade é grande. Graças a Deus. Mas eu conto isso para vocês porque a mensagem de hoje tem a ver com medo, temor. E você sabe que um medroso pode se transformar numa pessoa corajosa, ou no mínimo menos medrosa, mais ousada, mais corajosa. É possível isso? Porque eu era um medroso. Eu era tão medroso que vocês não fazem ideia. Quando eu era criança, eu tinha medo pavoroso de tomar injeção. Vocês não têm ideia como esse medo me afetava. Meu pai uma vez contava a mesa assim no domingo, comendo aquela macarronada da mama, e meu pai calhou, eu tinha 7 para 8 anos de idade, meu pai calhou de contar a história de quando foi que ele serviu no exército. Ele disse que tirou sangue. Eu saí, fui para o quarto e comecei a chorar, porque dali a uns 10 anos chegaria a minha hora de tirar sangue. Eu já estava chorando. E foi, vocês lembram disso? Vocês se lembram? Chorava, mas é muito medo isso, né? Tinha muito medo. Dali a um ano eu quebro o braço. Quebrei o braço, fratura, tipo fratura exposta, mas não foi tão exposta. Bom, aquela que entorta, o meu braço virou miocrão. Primeira coisa que eu gritei, eu falei: nunca mais vou escrever. Eu estava triste com isso. Minha gente que da glória a Deus, meu braço todo mole, balangando. Fomos para o hospital São Paulo, né? Levaram vizinho, meu pai, minha mãe me levaram para o hospital São Paulo. Para colocar um braço está todo torto, parece que eu estou no lugar, vai ter que tomar anestesia, não é mesmo? Eu falei: anestesia aqui não. Sério? O médico não acreditava nisso. O médico disse: mas como? Nunca viu um negócio desse? Não, vai doer muito mais se colocar no lugar sem anestesia. Eu falei assim: não tenho medo da dor, eu tenho medo da dor. Pode botar meu braço no lugar sem anestesia. Ele achava que eu estava brincando, mas eu estava falando muito sério. Eu não permitiria que me desse uma injeção. Bati o pé dele. Precisaram chamar então o Bambambam. É um hospital assim, tipo escola, me chamaram o Bambambam. Cara fera. E todo mundo ficou batendo palma. Ele só está examinando, o pessoal batendo palma. Mas como você é corajoso? Não é corajoso? Corajoso porque eu enfrentaria aquela dor, né? Mas eu era medroso, de fato, eu tinha medo da dor. Bom, nisso, de repente, as pessoas aqui, eu achava mesmo que era apenas um período de exame, ele deu um tranco no meu braço. Aí foi um grito que minha mãe e meu pai estavam lá na calçada, não viram. Estava no quarto andar, terceiro andar lá no hospital. Mas meu braço foi no lugar e eu tomei uma anestesia. Isso é um trauma, medroso, pavor, coisa irracional. Concorda comigo que é irracional? Chegar a esse ponto é uma coisa totalmente irracional, não faz sentido algum. Eu era muito burro mesmo. Bom, mas eu venci isso há muito tempo já atrás, eu venci isso, e me tornei um doador de sangue, voluntário. Uma vez eu e a Cristina comemoramos aniversário de namoro, de casamento, namoro, né? Aniversário de namoro, e a nossa comemoração a decisão foi: vamos ao Hospital das Clínicas doar sangue para um amigo que estava precisando. Olha só, né? Quanta mudança, a gente pode mudar.
A gente pode superar o medo. Eu quero hoje falar sobre como superar nossos temores. Você pode não ter medo de agulha, mas pode ser que o seu medo seja outro. Você veja que eu encarei essa cirurgia na boa. Eu já encomendo a minha alma para o Senhor. Prepara. Se eu vivo para o Senhor, se eu morro para o Senhor, minha vida está na mão de Deus. Isso ajuda muita gente a vencer. Tem gente que tem medo de avião, tem. Pavor, medo, e por conta desse medo perde tanta coisa boa na vida. Tem medo de morrer de avião, vai morrer às vezes num acidente de carro, de trânsito. Ou seja, é um medo também irracional. Medo de viajar. Tem hoje doença moderna, talvez seja antiga, mas pelo menos agora está em voga, né? A síndrome do pânico. Pessoas têm medo de viver, têm medo de abrir a janela, têm medo de sair para a calçada, têm medo de ir trabalhar, têm medo disso e daquilo, têm medo da violência, têm medo de um acidente, têm medo de um perigo, têm medo de tanta coisa assombrando a vida das pessoas. Tem pessoas que têm medo do futuro, tem medo da doença, tem medo de morrer, tem medo de ficarem sozinhos, tem medo de perder o emprego, tem medo do destino, que o destino reserva, que tem acolá. Tantos medos que acabam travando a pessoa. O medo faz muito mal. Deus quer nos libertar dos medos. Deus não quer que seus filhos sejam medrosos. Deus quer que seus filhos sejam corajosos. E vai dar motivo para eles vencerem os temores, seja de que espécie for. Não andeis ansiosos, e ansiedade é produto de um medo de que alguma coisa dê errado, de medo de alguma coisa que venha acontecer e nos pegue de surpresa, de que nossos planos fracassem. Tem gente que tem medo de assombração, de fantasma. Tem. Eu nem vou perguntar aqui, porque eu tenho medo de ver quantas mãos vão se levantar. Já levando em conta as mãos dos medrosos que tiveram coragem de levantar para confessar o seu temor, não é? Mas eu também, quando era criança, tinha medo de fantasma. Era muito medroso meter agulha, fantasma. Eu tive problemas sérios de insônia. Eu travava uma verdadeira luta. Eu era sempre o último a dormir. E a minha cabeça funcionava. A cabeça da gente, quando funciona demais, também é um problema. Não parava, não queria descansar. Eu estava sempre em sinal de alerta. Queria proteger a minha família. Eu era desconfiado. Desconfiado de que algum espírito, alguma assombração estava pairando sobre nós. E eu dormia com o olho aberto e o olho fechado, não dava para dormir sossegado assim. Você fica com sono, angústia da alma. Estou atormentado, oprimido pela ideia dos espíritos. Eu nunca vi nenhum. A gente não precisa ver para ter medo. Está tudo dentro da gente. Mas de repente eu tinha umas impressões. A cortina, porque o medo é o seguinte, né? O medo dá asas à nossa imaginação. Um ventinho ali, a cortina balança, uma luz que passa, e a gente começa já a imaginar coisas, né? Uma escravidão. Tem as superstições. A superstição escraviza também através do medo. Não passa debaixo da escada, se passou, fica já debaixo daquela, né, cisma, gato preto. Mulher grávida, então, o que tem de superstição, pega a mulher no período mais frágil da sua vida, ela pequena lá dentro e tal, pequena, sempre o bebezinho, e tasca a superstição, todo tipo de pavor, todo tipo de assombração, rodeando das mulheres. Não faça isso, não faça aquilo, não é não? Se fosse abrir aqui para superstições só em relação à mulher grávida, olha, você não faz isso.
Muita coisa. O medo realmente, ele campeia a nossa sociedade. Veja o sucesso dos filmes de terror, não é? Os filmes de terror apelam para algo instintivo, algo está dentro da alma humana. Pavor, medo, tem negócio de thriller, ansiedade, angústia, o suspense, aqueles filmes de suspense. Não precisa ser de terror, mas tem aquele suspense, aquela coisa. Pô, você vai ver. Como vencer então os medos, os pavores? Como a Bíblia, o que ela nos ensina? Quais são as lições que podemos ter? Não vamos esgotar o assunto, mas eu pretendo aqui ajudar a cada um de nós a vencer, a superar. Quero convidar você a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8. Certa vez, quando o rei da Síria atacava Israel, depois de consultar seus oficiais, ele contou seu plano. Quero armar uma emboscada em tal lugar. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: cuidado quando você passar por tal lugar, porque os arameus armaram emboscada ali. O rei de Israel enviou uma mensagem alertando sobre o lugar do qual o homem de Deus tinha falado. Essas coisas aconteciam o tempo todo. O rei da Síria ficou furioso com tudo isso. Chamou seus oficiais e perguntou: quem está passando informações para o rei de Israel? Quem é o espião? Um dos seus oficiais disse: ninguém, meu senhor. É Eliseu, o profeta de Israel. Ele conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor diz, até o que o Senhor fala em segredo no seu quarto. O rei ordenou: descubram onde ele está, vou mandar prendê-lo. O rei foi informado de que ele estava em Dotã. Mas que depressa o rei da Síria enviou carros e um exército muito bem armado. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. De manhã cedo, um ajudante do homem de Deus levantou-se e foi para a rua. Surpreso, viu cavalos e carros cercando a cidade. O moço exclamou: ah, meu senhor, o que vamos fazer agora? Ele disse: não se preocupe, não tenha medo, estamos em maior número que eles. Então Eliseu orou: ó Eterno, abre os olhos dele, para que veja. Os olhos do moço se abriram e ele pôde ver. Ele ficou maravilhado. Toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. Quando os arameus atacaram, Eliseu orou ao Eterno: faz que esses homens fiquem cegos. Eles ficaram cegos como Eliseu pediu. O homem de Deus gritou para eles: vocês vieram ao lugar errado, não é esta cidade que procuram. Venham, vou levá-los ao homem que estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entraram na cidade, Eliseu orou: ó Eterno, abra os olhos deles, para que vejam onde estão. O Eterno abriu os olhos deles, e quando eles olharam, perceberam que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu ali, perguntou a Eliseu: meu pai, devo massacrá-los? Eliseu respondeu: não. Por acaso você fere aqueles que captura? Não mesmo. Dê comida a eles e mande-os de volta para o rei deles. O rei mandou preparar um banquete para eles. Depois de comerem e beberem o suficiente, mandou-os embora. Eles voltaram para o seu senhor. Depois desse incidente, as tropas da Síria não perturbaram mais Israel. Isso aqui a gente aprende como vencer o medo e como vencer uma guerra, né? Que coisa extraordinária, quanta lição. A primeira coisa que a gente aprende é que Eliseu era um homem de Deus. Ele é chamado assim aqui no texto, um homem de Deus. O que eu vou ensinar para vocês é que um homem de Deus não tem motivo e razão para ter medo. Se não for homem de Deus,
aí é outra história. Se não for uma mulher de Deus, se não for um jovem de Deus, se não for um menino de Deus, uma menina de Deus, aí é outra conversa. Mas uma pessoa de Deus não tem o que temer, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Eu sei que tem muita gente, até mesmo por superstição, que para vencer os medos faz da Bíblia um amuleto. E é muito comum encontrar a Bíblia aberta nos lares, no sentido de proteção, de amuleto, aberta exatamente no Salmo 91. Isso não é raro, é muito comum. Só que não é a Bíblia aberta no Salmo 91 que nos traz proteção. Não é a Bíblia aberta ou fechada, mas é o Deus da Bíblia. E é o relacionamento que a pessoa tem com o Deus da Bíblia que lhe protege. Não é a Bíblia em si um amuleto, algo que nos protege, mas é o conteúdo dela que nos leva a ter um relacionamento vivo, verdadeiro com Deus. Isso sim nos traz proteção. Dá uma olhada no que diz no Salmo de número 91. Esse mesmo salmo que as pessoas usam como amuleto. Ele diz: aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu escudo, a minha fortaleza. Repare bem que o Salmo não diz aquele que de vez em quando busca o Senhor, não. Aquele que passa as férias no esconderijo do Altíssimo, não. Aquele que de quando em quando passa uma temporada no esconderijo do Altíssimo, também não é isso que diz. Mas aquele que habita, aquele que mora, aquele que convive, aquele que está, cuja vida e cuja existência é da presença, debaixo das asas do ser mais poderoso de todo o universo. Aquele que entregou sua vida nas mãos de Deus. Aquele que se tornou um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor. Aquele que ama a Deus. A gente cantou um cântico que fala, eu não sei se foi o cântico que cantamos, agora fiquei confuso se foi o texto que o pastor Paulo leu no começo, Salmo 62, não foi? Diz lá que aquele que está perto do Senhor, aquele que está perto do Senhor, esse tem uma proteção especial, esse é guardado. Aquele que ama ao Senhor, esse também tem uma proteção especial. Então o próprio Salmo, que as pessoas usam como um amuleto, assim como as outros usam talvez galho de arruda, sei lá o que mais, pé de coelho, coisas assim, para dar sorte, para trazer proteção. Esse próprio Salmo diz que não é isso, não é por aí, não tem atalho, é preciso habitar, é preciso estar, e Eliseu estava. Então o que a gente aprende de cara é que para termos a proteção divina é preciso buscar a Deus em primeiro lugar, entregar a nossa vida ao Senhor. Aí podemos contar com a proteção do Senhor. E Eliseu então é este homem de Deus que de repente tem um discípulo, um aprendiz. Eliseu era um grande profeta já nessa altura, o maior depois de Elias, E Elias havia sido arrebatado há pouco para o céu, mas Eliseu, profeta, tinha agora um aprendiz, um aluno, um aprendiz de profeta, alguém que era também da família de Deus, só que precisava ainda crescer, amadurecer. Tem muita gente que é de Deus, eu não estou dizendo que não seja,
mas ainda não aprendeu a confiar em Deus. Isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês, mais comum do que a gente imagina. Gente de Deus que não sabe confiar em Deus. Gente de Deus que está padecendo e sofrendo angústias, sofrendo pavores, sofrendo ansiedade, sofrendo por demais, sem necessidade, só porque, ou porque desconhece o poder e a graça divina, a proteção divina, ou porque não confia devidamente em Deus como é apropriado. O que acontece nesse texto? Eliseu, então, porque ele estava descobrindo, porque Deus revelava a ele as artimanhas, as estratégias do exército inimigo que queria destruir o povo de Eliseu, o povo de Israel, e ele avisava tudo para o rei de Israel. Isso não aconteceu apenas uma, mas acontecia constantemente. O rei da Síria ficou maluco, pensando que tinha um espião, mas logo ele ficou sabendo que não era o caso, que a questão era que havia um profeta em Israel. Esse profeta se chamava Eliseu, o homem de Deus. Ele era o responsável, ele é que contava os segredos, aquilo que o rei tramava nos bastidores, aquilo que o rei tramava até mesmo no seu leito, às escondidas, no lugar mais privado do seu palácio. O Senhor Deus revelava a Eliseu, que revelava ao rei de Israel, e protegiam-se assim de todos os ataques e artimanhas do inimigo. Quando o rei soube que era Eliseu, o rei da Síria soube que Eliseu era o responsável por isso, e ele fez questão de capturar. Ele colocou um exército atrás de Eliseu, e descobriram onde é que Eliseu estava. E lá em Dotã estava Eliseu, numa aldeia que ficava num vale. E de repente o exército da Síria cercou todo o acampamento durante a noite. Imagine você estar totalmente cercado por todos os lados por inimigos fortemente armados que querem a tua cabeça. Era o caso aqui. E Geazi, esse moço, esse discípulo de Eliseu, esse rapaz, moço ainda também jovem na fé, quando ele acordou de manhã e ele viu e notou a presença de um exército de carruagens, cavalos, um exército fortemente armado cercando aquele acampamento, ele desesperou. Não é de desesperar? A gente fica desesperado por muito menos. Olha só a situação, ele ficou desesperado. Não dá nem para condenar o menino, o moço. É uma reação natural, humana. Mas o espantoso é a reação de Eliseu. Quando o moço diz para Eliseu, ai de nós, agora chegou o nosso fim. Estamos cercados pelo exército do inimigo. O que será de nós? O que vamos fazer? Como escapar? Não há meios de escaparmos. Não tem jeito. Estamos nas mãos dos nossos adversários. Estamos nas mãos dos nossos inimigos. Eles vão fazer de nós gato e sapato. Estamos perdidos, definitivamente perdidos. Chegou o nosso fim. Não tem escapatória. Essa foi a conclusão dele. E esse foi o alarme. E qual é a resposta dele? Eliseu, está aí no versículo 16. Não se perturbe, não tema. Mas como não se perturbar e como não temer diante de uma situação assim? Não tenha medo. E ele diz uma coisa reveladora. Ele diz: mais são os que estão do nosso lado, mais numeroso é o exército que está do nosso lado do que o exército inimigo, em outras palavras. Mas como assim? Como assim? A única coisa que eu consigo enxergar é o exército inimigo. Como é que Eliseu pode dizer que é mais numeroso o exército que está do nosso lado?
O moço não conseguia entender o que falava Eliseu. Por isso Eliseu precisou orar. E hoje a gente precisa dessa oração de Eliseu, não precisa? Então você fecha o seu olho. Eliseu vai orar por você. Eliseu vai orar assim. Abra os olhos desta moça. Abra os olhos desta irmã, deste irmão. Como precisamos desta oração. Como precisamos que os nossos olhos se abram para a realidade espiritual. Como precisamos que os nossos olhos estejam abertos para a realidade espiritual. Mais numerosos são os que estão do nosso lado. Você consegue enxergar? Porque depois dessa oração, o Geazi, medroso como eu era quando criança, ele pôde enxergar. Ele passou a ver as coisas. Ele passou a ver a realidade. Porque às vezes a gente está acostumado só com uma faceta da realidade e não consegue compreender a realidade como um todo. A gente pensa que realidade é uma coisa e de repente a gente aprende que a realidade é outra, bem maior e surpreendente. Se foi surpreendente ver o acampamento cercado por um exército de inimigos, que Geazi se surpreendeu com o fato de estarem cercados pelos adversários, mas surpreso ficou com a realidade de que estavam cercados por uma carruagem celestial, cavaleiros do céu, cavaleiros de fogo. Isso te surpreende? Isso te encoraja? Você consegue enxergar? Ou a única coisa que você consegue ver é o inimigo? A única coisa que você consegue ver é o mal? A única coisa que você consegue ver é a dificuldade? A única coisa que você consegue ver é a adversidade, é o adversário. Irmãos, eu lamento tanto que tem crentes, que hajam crentes que tenham desenvolvido uma hipersensibilidade para o capeta, para o mal. Eles têm o dom do arrepio. Eles enxergam o capeta em tudo quanto é canto. Eu não nego que o capeta esteja por aí, mas eu fico tão triste de que eles tenham desenvolvido tanta percepção do mal e tão pouca percepção do poder e da graça divina. Os anjos do Senhor, ou anjo do Senhor, melhor falando, né, como Salmo 34 diz, o anjo, o Cristo, essa teofania, o Deus em pessoa, acampa-se ao redor daqueles que o amam e os vivem. O anjo é mais do que um anjo só, é mais do que todos os anjos juntos, é o Senhor dos anjos. Porque quando a Bíblia, no Antigo Testamento, fala de o anjo, está falando do Cristo, está falando do Deus que se manifesta, o anjo. E Deus envia seus anjos. Talvez alguém já tenha visto anjo, talvez já tenhamos visto e nem percebido, mas a certeza é de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e os livra. Vocês são tímidos, vocês não estão botando muita fé. Se a gente se acreditasse mais nisso, que é simples, a gente daria salto de alegria, assim, né? Essa Michael Jordan da fé. Que coisa! O Salmo 27:3 diz assim: ainda que o exército se acampe contra mim, eu não vou temer. Como Eliseu, eu não vou temer. Salmo 27, né? O Senhor é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? De quem terei? A quem temerei? A gente lembra lá de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra
contra nós? Quem será? Quem será contra nós? A quem vamos temer? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não tememos sequer a morte, não tememos o mal, não tememos as trevas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estava eu lá, acho que era uma espécie de vale da sombra da morte, esse negócio de anestesia geral, não é? Eles mandam você para uma caixa prego, pai. Não temerei mal algum, não sei para onde eu vou. Senhor, só tem dois caminhos. Ou eu vou, me encontro com o Senhor, ou o Senhor me manda em volta, porque o Senhor tem um propósito aqui. Para quem temerei? Eu não tinha nenhuma segurança de que sairia dali, não preciso ter. A única segurança que eu preciso ter é que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Essa é a verdade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. 2 Crônicas 32:7 também diz a mesma coisa. Mais são os que são conosco, mais são os que estão conosco. E 1 João 4:4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você tem medo do diabo? Não devia ter. A Bíblia diz que o diabo está amarrado. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. Os filhos de Deus, ele não nos toca. Você já viu a conversão de alguém que era capaz, cavalo, burro do diabo? Gente, é uma coisa tremenda. O maligno não toca. O diabo pode fazer ameaça, ele pode fazer todo tipo de coisa, mas o maligno não tem poder. Você está protegido, você está blindado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Tem gente que acha que Deus e o diabo é um negócio, uma disputa assim, eterna. Os dois se equivalem em poder e até agora nenhum teve poder para vencer o outro. Eles interpretam as coisas desta forma, mas isso é qualquer outra religião menos o cristianismo. No cristianismo a gente aprende o seguinte, que há só um Deus. Isso não é bom? Quantos deuses existem? Um só! E Ele é bom. Aleluia. Ele é nosso Criador. O diabo é um anjo caído. O diabo é um anjo caído. Ele faz parte da categoria da criação de Deus, das criaturas de Deus. Ele não pode com o poder de Deus. Nenhum diabo, nenhum demônio jamais resistiu ao poder de Jesus Cristo. Jesus nunca teve nenhuma dificuldade para expulsar, repreender. Aliás, os demônios, pessoas endemoniadas, possuídas por demônios, verdadeiramente possuídas, quando se aproximaram de Cristo, muitos deles já vinham numa atitude de prostração, de adoração. Até o diabo se prostra diante de Jesus Cristo e o adora e reconhece o seu Senhor. Só há um Senhor, só há um Deus sobre todos. Por isso não temos o que temer do mal. Até para tocar a vida de Jó, lembra da história de Jó, do livro de Jó? O que nós aprendemos? Que o diabo, quando quis tentar a Jó, ele precisou pedir permissão. E tudo que fez só pôde fazê-lo porque Deus assim autorizou. E sabemos que Deus assim o permitiu para o bem de Jó e não para o mal. Para o bem, para seu crescimento. Quando as adversidades se apresentam contra a nossa vida, nada devemos temer. Quando ficamos desempregados, quando a doença bate à nossa porta, não devemos temer mal algum. Se um dia a notícia for de guerra, não vamos temer mal algum, porque o nosso Deus é mais poderoso que a guerra, mais poderoso que os exércitos, mais poderoso que a doença, mais poderoso que a morte, mais poderoso que tudo. Não vamos temer mal algum. E vamos saber que se aquilo
chegou como um inimigo, como um adversário, e bateu a nossa porta. Antes de chegar até nós, precisou de passar pelo crivo da aprovação divina. E se o Senhor o permitiu, foi para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, absolutamente todas. E nós, como árvores plantadas, vamos ganhando força, desde que fomos como uma semente, a semente plantada por Deus, plantada junto a ribeiros que são da fonte da água da vida. Plantada, a gente não pode passear nesse rio, a gente precisa estar plantado à margem desse rio que é Jesus Cristo. E quando estamos plantados, Deus permite que a chuva venha sobre nós. Permite-se, mas não para o nosso mal, mas para que nós aprofundemos nossas raízes. Está entendendo? Para que nós cresçamos espiritualmente. Não é para o nosso mal, mas é para que nós nos desenvolvamos, para que nós possamos chegar como no fim chegou Jó e disse: antes eu te conhecia superficialmente, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Cantamos algo hoje que falava sobre essa intimidade, sobre este ver e enxergar a Deus, conhecer mais de perto. Isaías 41, ele diz assim: não temas. Versículo 14: não tema, bichinho de Jacó. Como para Deus, sabe, com carinho ele está nos chamando assim, o cuidado que alguém amoroso tem por um bichinho frágil de estimação. Não temas, não temas, não temas. Eu te seguro pela tua mão direita, não é? Não é que ele diz lá no versículo 10? Eu te seguro pela tua mão direita. Eu te digo, tenha coragem, só, vai adiante, eu estou com você. Você nunca, absolutamente nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. Não tema, bichinho de Jacó. E Isaías 8,12 diz assim: não temam aquilo que eles, que as pessoas que não têm Deus temem, aquilo que outros temem. Como Jesus falou lá no Sermão da Montanha, Mateus 7, Mateus 6, quando ele diz assim: os pagãos, os que não têm Deus, que se preocupem. Vocês não têm razão e motivo para se preocupar. O Pai cuida de vocês. Não temam o que os outros temem. Você não é igual, você não é desse mundo. Eita! Você pertence ao céu. Você tem dupla cidadania, brasileira, né? Alguns podem ser de outro país, mas você tem a cidadania celestial. Você já está sentado juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade. Já está, essa é a sua posição. Porque se você está em Cristo e Cristo está no trono, reinando sobre tudo e sobre todos, você está juntamente com Ele, conforme Efésios capítulo 1, capítulo 2 escreve. Esdras 8,31: não temer assaltantes. Mas nem assaltantes eu devo temer? Não deve temer. E assassinos devo temer? Não. Mas às vezes dá medo, eu acho que dá. Naturalmente falando, sim. Mas se você confia em Deus, Deus é Senhor daquela situação adversa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele tem propósito em tudo. Não deve temer. Salmo 55,18 diz que Deus nos guarda ilesos na batalha. E Jesus, em Mateus 26:53, disse: você não sabia que se eu quisesse escapar dessa trilha da cruz, dessa sina da cruz,
Se eu não quisesse morrer na cruz, eu oraria e pediria ao Pai que enviasse mais de 12 legiões de anjos para me socorrer. Foi o que Jesus falou. 12 legiões de anjos, mais que isso, à disposição de Cristo e à disposição da igreja, que é o corpo de Cristo, à disposição de cada um de nós. Se um dia a morte chegar a hora da nossa morte, vai chegar mais cedo ou mais tarde, não vai? É porque Deus assim o quis. E podemos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora eu estou sendo colocado como ovelha diante dos meus tosquiadores. Meu corpo está sendo posto por libação. Chegou a minha hora. Deus o livrara tantas e tantas vezes antes da morte. Escapou Paulo pela graça, pela obra de Deus, quando Deus o quis livrar. Sempre o livrou. E orava e louvava a Deus. Juntamente com Silas, Paulo louvava e adorava ao Senhor. E numa prisão estava, acorrentado. E de repente um terremoto, e as correntes se quebraram. Deus livra os seus servos. Sempre nos livrará. Mas se Ele nos entregar, nos entregou para um santo e belo propósito. Amém? Não temerei mal algum. Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus é nosso amparo. Salmo 46, nossa fortaleza. Socorro bem presente na tribulação, pelo que não temerei, ainda que as coisas mais básicas, mais estáveis da nossa vida, e ele se refere a montanhas, ainda que as montanhas se movam para o meio dos mares, quando as montanhas da nossa vida, da nossa vila, da nossa família, da nossa cidade se movem, aquilo que era sólido, aquilo que era rochoso na nossa vida, estável como uma montanha, ainda que isto se abale, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é que diz. A minha fé, a minha confiança não reside naquilo ou nisto, ou na minha poupança, ou na minha inteligência, ou nos meus amigos, porque tudo isso pode passar de uma hora para outra. Mas aquele que confia no Senhor, esse jamais será abalado. E diz o Salmo 62:8, que foi lido hoje: confiai no Senhor em todo o tempo. Amém. Então, termino essa mensagem desafiando você a confiar em Jesus em todo o tempo, a exercitar a sua fé, a botar a sua fé no Senhor e em mais nada, nele, no teu Criador. Que isso honra, isso exalta a Deus quando nós somos capazes de nele confiar e nos entregamos aos seus cuidados. O Senhor é poderoso para nos guardar, nos dirigir, nos abençoar e o fará com todo prazer. Amém. O Senhor cuidará de cada um de nós. Coloquemos-nos em pé, fechemos os nossos olhos, estejamos num momento de reflexão diante da palavra que foi exposta. Seja você e Deus nessa hora a conversar. Conversa com teu Criador. Abre o teu coração. Confessa a Ele os teus temores, a tua ansiedade, a tua angústia, aquilo que te apavora, aquilo que te atormenta, aquilo que te oprime, aquilo que te faz mal e bem. Confessa a Ele as suas fraquezas, confessa a Ele a sua falta de fé. Abre o seu coração diante de Deus.
sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam bem daqueles que te amam. Ame a Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Todas as coisas cooperam bem. Siga Jesus. Daqueles que te amam. Torne-se discípulo de Cristo. Aprenda de Deus, como Jesus aprendeu. Sem estás comigo. Chama os pastores à frente, todos os pastores presentes. E teremos um momento de intercessão, um momento de invocar o nome de Deus e a bênção de Deus sobre o povo de Deus, sobre todos os que querem ajuda, que querem graça, que querem misericórdia, que precisam de vitória, que precisam de socorro nesta noite. Eu te convido a vir à frente com coragem, buscar a face do teu Deus, buscar o auxílio dos pastores que intercederão por você, que orarão a seu favor, que clamarão por tua vida, que serão solidários a você nessa hora. Vem buscar, venha sem mais titubear, não vacila, toma um passo de fé, entrega seu caminho ao Senhor, busca ajuda. Você precisa de vitória, você precisa de mais fé, você precisa confiar mais no Senhor, você precisa que os seus olhos sejam abertos para a realidade espiritual. Venha, vá se aproximando. No devido tempo, um pastor estará orando por você. Enquanto isso, nós louvamos a Deus. Enquanto isso, a igreja ora, a igreja clama, a igreja busca a face de Deus, a igreja também intercede juntamente com os pastores e clama por libertação nessa noite, e clama por salvação nessa noite, e clama por vitória. Vitória sobre toda doença, sobre todo temor, sobre toda ansiedade, sobre tudo que nos apavora, que nos assusta, porque somos frágeis. O Senhor lembra que somos pó, o Senhor tem piedade de nós nessa noite, Jesus. Que a tua misericórdia nos visite, que o Senhor se apresente, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor reavive a fé que há no nosso coração. Oh Jesus, vai abençoar a cada homem, a cada mulher, jovem, adultos, idosos que te buscam nesta noite. Nós precisamos aprender a confiar, aprender a descansar, aprender a entregar, aprender a ter paz em Jesus Cristo. Paz que só vem da fé, paz que só vem da confiança, da certeza, poder confessar. Nós sabemos que todas as coisas cooperam, nós sabemos que tudo está nas tuas mãos, Senhor. Nós sabemos que tu reinas sobre todas as forças e tu controlas todas as coisas. Uma palavra tua e haverá cura, uma palavra tua e haverá vitória nesta noite, e haverá libertação. Todas as coisas
esconderijo do Altíssimo, vale a pena entregar sua alma, o seu corpo nas mãos da pessoa mais poderosa e bondosa que há, em alguém que se importa com você, em alguém que já provou o seu amor por tua vida. Alguém que por você enviou seu filho único para morrer